Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O Jornal da CUT hoje é especial. O dia 20 de novembro foi instituído como o Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, negro, escravo, morto há 317 anos num dia 20 de novembro. Era 1695. Zumbi foi um ícone na luta contra a opressão dos brancos e contra a escravização de africanos. Há 122 anos, a escravidão foi abolida no Brasil. Porém, o tamanho da liberdade conquistada foi proporcional ao desamparo aos negros. Vítimas de um racismo cruel não encontraram as mesmas oportunidades de uma classe extremamente opressora. E em pleno século XXI, o racismo ainda existe. A CUT, através de sua Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, tem desenvolvido ações para promover os direitos da população negra no Brasil. Segundo o estudo Pesquisa das Características Étnico-Raciais da População, feito pelo IBGE, 63,7% dos entrevistados afirmaram que a cor ou raça influencia de alguma forma em suas vidas. O que eles sofrem por eles mesmos, você confere agora. E a gente está sempre sendo discriminado, ou por piadas, ou por gracinha. Ah, isso é trabalho de negro. Por exemplo, quase ninguém me identifica como arqueólogo. Já teve várias vezes, por exemplo, que as pessoas acham que eu sou segurança da turma, ou enfim, eu já fui dar palestra às vezes em algumas universidades que me barraram na entrada. A pessoa muitas vezes está te vendo, mas julga você, entendeu? E sai correndo, isso é até perigoso, se a polícia vê, acontecer alguma coisa para você. Já sofri racismo no trabalho, na escola, na faculdade. As pessoas olham para mim, e acham que eu sou coisa nenhuma. Não importa o livro que você tenha lido, não importa o espaço que você tenha ocupado, não importa as coisas que você tenha realizado. Principalmente nos espaços de trabalho. Eu trabalho muito com várias comunidades tradicionais, com várias comunidades mais carentes. E é o vínculo nosso com as prefeituras, com os órgãos. E a gente acaba percebendo quando chega para se apresentar, para fazer um trabalho, fazer uma palestra, principalmente por ser negro. E em muitos momentos, quando você vai com a equipe, as pessoas que estão no poder em determinada localidade, ela não chega para mim, principalmente, e se direciona como coordenadora daquele setor, como a palestrante daquele evento. Nós precisamos cotidianamente se preocupar em que os negros e negras tenham o mesmo tratamento no mundo do trabalho, mas não só no mundo do trabalho, na vida, nas diferentes dimensões da vida. Nós a gente foca mais no mundo do trabalho pelo fato de se estar debatendo a questão racial em uma central sindical, mas entendemos nós que combater o racismo tem que ser em todas as dimensões da vida. A criação da CPI, a implantação de políticas de ações afirmativas, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. A gente pode citar uma série, Uma coisa que a gente não pode esquecer nesse debate, a própria política de valorização do salário mínimo, são ações que têm ajudado a diminuir o fosso e a desigualdade existente no país. Entretanto, nós não podemos esquecer que foram 300 anos de escravidão e que estamos há mais de 120 anos da abolição. Portanto, esse processo de reparação é muito grande, que precisa ser feito, e a desigualdade, em que pese que ela diminuiu nos últimos anos, ela não foi eliminada. Portanto, novas ações cotidianas precisam serem desenvolvidas a fim de que um dia a gente possa ter, de fato, uma sociedade de iguais. O principal avanço atual hoje é o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma luta de combate ao racismo de muitos anos, e que para a gente conseguir alcançar que o Estatuto fosse aprovado, foi muita batalha do movimento negro, do movimento sindical e da população em geral, de nós negros, assim, nacionalmente.
Desde a sua fundação, a Central Única dos Trabalhadores sempre se pautou pela coerência na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ao longo da sua existência, a CUT direcionou seus objetivos na perspectiva de combater toda e qualquer discriminação, seja no mundo do trabalho ou na sociedade. Em 2011, a Central lançou um instrumento de reflexão, organização e mobilização no combate ao racismo. A cartilha Igualdade Faz a Diferença traz um retrato objetivo de nossa sociedade e mostra como os negros são tratados no Brasil. A cartilha tem sua versão eletrônica disponível no portal www.cut.org.br. No mês da consciência negra, a CUT e suas estaduais desenvolveram uma série de atividades. O início da programação se deu no dia 6 de novembro, num evento em São Paulo, que contou com personalidades e a exibição de um curta-metragem que inverte os papéis na sociedade para demonstrar o quanto, infelizmente, o Brasil ainda é racista. Veja um trecho de Vista Minha Pele. E verá que não há branco sem preto, pois viemos todos da África, nosso berço. Naquele dia, saí bem cedinho de casa e vi as mesmas pessoas indo buscar pão na padaria. As mesmas crianças indo para a escola. Tudo igual, tudo no mesmo lugar. Eu é que estava diferente. Uma coisa dentro de mim me fazia acreditar que desta vez eu ia ter chance de ganhar. É seu cabelo mesmo ou é cabelo de plástico, hein? É meu cabelo mesmo. Mas sabe de uma coisa? Esse penteado até que fica legal pra você. Aliás, como diz aquela propaganda de produtos para permanente, não se desespere, pois cabelo escorrido tem solução. Olha, Vista Minha Pele é um curta que eu fiz logo depois que eu fiz o meu longa Filhas do Vento. Ele é um curta que foi destinado a uma discussão inicialmente nas escolas. Porque você tem no Brasil uma parcela enorme de jovens negros que tem uma baixa estima muito grande. Então é uma história que eu conto o Brasil de forma invertida, como se o Brasil fosse um país em que os colonizadores fossem africanos negros, que a elite fosse negra e que os pobres fossem os brancos. Então é a história de uma garota branca que sofre discriminação na escola, né, por uma maioria, né, de negros. Ela é a minoria pobre, né? Então é uma paródia humorada, né, da situação do Brasil e que busca esse elemento de identidade. O mito da democracia racial, né, ele impunha aos negros uma certa condição de inferioridade, uma certa vergonha por denunciar o racismo, né? Eu acho que hoje você tem um ativismo negro muito grande, um ativismo vitorioso, né? O que faz que uma parcela cada vez maior da população tenha consciência tenha orgulho da sua cor de pele negra e começa a ter consciência de que historicamente houve uma desvantagem no mercado de trabalho, uma desvantagem no poder por ser negro, né? E essas pessoas querem acabar com essa desvantagem, querem a democracia de verdade que a gente nunca teve. E na medida que essa ascensão vem com pessoas mais politizadas, com pessoas com consciência racial, sem a vergonha da sua origem africana, muito pelo contrário, tendo orgulho da sua origem africana, né, isso também cria uma espécie de corrente de autoestima nas famílias, né? Isso tem efeitos de cidadania, de consciência de cidadania, de consciência de direito à saúde, de direito ao calçamento das suas ruas, o direito de serviço sanitário. Tem uma consciência muito grande, é um círculo muito grande. O evento contou com um debate do qual participaram a CUT, representantes da Fundação Cultural Palmares e do Governo Federal. O movimento negro brasileiro, ele é um movimento bastante vitorioso, porque ele conseguiu, de forma tranquila, de forma pacífica, promover uma grande transformação social no Brasil. Porque se o governo hoje responde a uma demanda
social, essa demanda foi colocada pelo movimento negro. Se as centrais sindicais hoje respondem a uma demanda social, essa demanda foi colocada também pelo movimento negro. Então, os avanços que nós percebemos ao longo dos anos são inequívocos, porém insuficientes para atender a necessidade de um país tão desigual, de uma sociedade tão díspara e de um povo que precisa ser acolhido. Esses avanços que nós percebemos, eles são como se fosse, como eu disse anteriormente, uma revolução. E por que uma revolução? Porque as transformações estão ocorrendo sem que necessariamente não haja uma grande mudança no status quo, que é ruim, diga de passagem, porque o que nós queremos não é inverter posições, mas é fazer com que a população negra possa, cada dia que passa mais e mais, ser incorporada, ser cidadã, ser classe média, ser rico, ser elite, né? Nós queremos dividir de uma forma igual todos os espaços da sociedade. Então, os avanços, eu acho que eles são significativos. Além de ter a criação da própria CEPIR, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, nós vamos estar completando 10 anos para o ano. O nosso atual plano plurianual, que é o PPA 2012-2015, que nós conseguimos colocar um projeto temático, né? Que é o enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. Quer dizer, o racismo aparecendo como o programa temático do PPA. Então, esse é um grande avanço, a gente trazer a questão do racismo para as políticas públicas, dentro de um plano plurianual 2012-2015. Além da agenda transversal, que são mais de 25 projetos em vários ministérios que tratam da questão do enfrentamento ao racismo e da promoção da igualdade racial. Quer dizer, isso é um avanço. A vitória que nós tivemos também no STF sobre a lei das cotas, quer dizer, que na verdade é a política afirmativa. As cotas para a população negra é uma das ações das políticas afirmativas, quer dizer, nós precisamos fazer com que os mesmos direitos que a população branca tem, a população negra, que é a maioria da população brasileira, tenha também. O 20 de novembro, ele é uma homenagem que se presta a um grande líder negro, Zumbi dos Palmares, famoso no Brasil pela sua atuação no Quilombo dos Palmares, um dos mais conhecidos do Brasil, e que em 20 de novembro foi assassinado. Portanto, se celebra a memória, a coragem e a audácia de Zumbi dos Palmares. Em outros estados, a CUT também está promovendo atos, celebrando o mês da consciência negra. No Ceará, a CUT realiza nesta terça o Seminário da Igualdade Social e terá como tema Consciência é Todo Dia. Trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias, lideranças sindicais e interessados na luta pela igualdade racial no Brasil podem participar do evento. Já a CUT Distrito Federal está lançando hoje a cartilha Igualdade Faz a Diferença. O lançamento ocorre no auditório do Sindicato dos Bancários de Brasília. Maria Adriana Oliveira, presidente da CUT Maranhão, conversou com nossa reportagem. Ela é a primeira mulher negra a presidir uma CUT estadual. Como o Maranhão hoje é o segundo estado do Brasil com a população maior e negro, a gente está trabalhando para o dia 21 de novembro, porque a gente vai comemorar lá no dia 21 uma audiência pública que a gente possa estar discutindo essa questão da igualdade racial no estado, né? A gente está chamando as comunidades quilombolas, pessoal, para a gente fazer um debate, uma discussão hoje como está essa situação no Brasil, principalmente no Maranhão. A gente precisa muito avançar na questão do salário, como também na questão da discriminação contra a mulher, o preconceito contra a mulher. Em geral, os negros, mas principalmente contra as mulheres e os jovens. Isso a gente precisa debater e avançar muito mais. A questão do negro hoje, não é só os negros que precisam debater essa situação, mas eu acho que toda a população precisa entender a questão da igualdade racial, a questão do preconceito e principalmente debater a questão do salário, porque os negros, além de ganharem menos, eles assumem muitas vezes os cargos que têm menos importância. Então a gente precisa fazer esse debate. É o Dia da Resistência
e da consciência dos negros, mas não só dos negros, como também como foi criada a questão da cota. Vamos questionar, o que o pessoal chama de cota para nós é justiça, né? É justiça. Então, o dia 21 é o dia que a gente comemora, mas além de comemorar, é o dia que nós realmente aparece e mostra para o mundo que nós somos negros, que nós existimos. Na Bahia, o mês da consciência negra foi batizado por Novembro Negro. Cedro Silva fala sobre as atividades. Olha, com muito esforço, muita pressão, né, da sociedade, a condição do negro vem melhorando, mas não melhora na velocidade que nós queríamos que melhorasse. Muitas batalhas têm sido vencidas através de decreto. Para melhorar a educação, a moradia do povo negro, é necessário que o governo ainda faça programas que negros e negras possam pagar a prestação de uma casa. Para se ter acesso à universidade, é feito um projeto de lei para que a gente possa ingressar na universidade, quando, na verdade, a gente quer disputar esse mercado, quer disputar a sociedade igual para igual. E não na base de projeto de lei, na base de fazer um projeto aqui, outro ali, que facilite o acesso à entrada dos negros nos espaços que nós compreendemos que esse espaço é nosso. A gente entende e compreende da necessidade de levar à comunidade, de levar à sociedade o debate do tema da consciência negra como um tema importante para a gente construir a democracia nesse país, com base na divisão do lucro, com base em mais educação, com base em mais condições de vida para essa sociedade tão discriminada ao longo dos anos no nosso Brasil. Novembro Negro, para nós, negros, representa a justiça social nesse país. Portanto, nunca foi feita justiça em relação ao negro. Portanto, a independência do negro, a liberdade, a autonomia, mais direitos, educação, moradia digna, transporte e, acima de tudo, o reconhecimento. Ou seja, não basta dizer que o negro é livre, mas o negro tem que ter condições de mostrar que é livre. A CUT Bahia está preparando com diversas atividades, já começamos dia 3, com a atividade do SPIR, e vamos prosseguir a cada semana com atividade em locais diferentes. Uma plenária, um ato público no Pelourinho, né, um reduto negro da nossa cidade, e ainda mais seminários e encontros, debate nas escolas do nosso município e do nosso estado. No Paraná, a CUT vai realizar uma audiência pública para discutir a condição da mulher negra no mercado de trabalho. A atividade acontece no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, nesta terça, dia 20, às 9 horas. Em São Paulo, diversas atividades serão realizadas. O cortejo afro dos bancários vai ressaltar algumas bandeiras, como o fim do preconceito e a importância da igualdade de oportunidades dentro dos bancos. Também serão feitas homenagens a importantes nomes que colaboraram com a luta pela diversidade e igualdade, ou que simbolizam o povo negro. A cantora Adriana Moreira e um balé afro animarão a caminhada, que terá início na sede do sindicato ao meio-dia desta quarta-feira. A CUT vem de um longo trabalho desenvolvendo a questão racial e para esse mês da consciência negra a gente está fazendo várias atividades, seminários, nós estamos com uma panfletagem marcada, lançamento de uma revista, é um trabalho dessa revista que é de todos os sindicatos que fizeram ação da questão racial, e a gente está fazendo o lançamento da revista no último dia do mês de novembro. Nós temos um jornal também que a gente está chamando Mulheres Negras em Movimento, para mostrar o trabalho, empoderar as mulheres negras no local de trabalho. E também falar um pouco também desse jornal da CUT, das denúncias do genocídio da população negra, dos jovens negros. Então a gente faz um trabalho assim pontuado na questão racial e também divulgar as políticas afirmativas no combate à discriminação racial. A gente cria as políticas públicas e a gente, enquanto movimento, militante, sindicato, a gente tem que fazer que as políticas sejam implementadas. Nós temos a questão da história da África, que é o que foi aprovado pelo MEC, pela LDB, já faz mais de 6 anos, e não está implementada nas escolas estaduais. Não se discute história da África, não muda os currículos, os livros escolares na questão da história da África. Então a gente tem que pegar as políticas, lutar para implementá-las e lutar para fazer valer no dia a dia e ter essa ação efetiva. Nossa vida de militante, a gente sempre discutia a questão do escravo, a gente foi discutindo muito a questão da abolição, que a gente era muito coitado, né? E a gente começou a ver que o negro não tem estudo. Nós estudamos, chegamos no local de trabalho e a gente quer um emprego onde a gente possa evoluir. Ainda assim, nós, homens negros, ganham menos que os homens brancos e as mulheres brancas, e as mulheres negras continuam ganhando menos
que todo mundo nessa escala, que os homens negros, as mulheres brancas e os homens brancos. Então o que a gente quer? Uma igualdade na vida, de direito, de moradia, de trabalho, que os nossos jovens possam sair na rua à noite sem a polícia exterminá-los. A gente quer uma vida tranquila e um trabalho digno. Se você pegar a escolaridade dos negros hoje, ela é muito maior que o homem branco e ele ganha menos. Também em São Paulo, eventos marcaram o mês da consciência negra. É o caso da Feira Preta, realizada na Barra Funda, com uma extensa programação incluindo oficinas, debates e atividades culturais. Uma das atividades da Feira Preta foi a realização de um debate sobre projetos e produção cultural, que contou com a participação do rapper Emicida. Na 11ª edição da Feira Preta, uma programação de 7 dias para todas as idades. Cultura, intervenção, diversão, shows e muita gente bonita. A maior feira de cultura negra da América Latina. A Feira Preta é um espaço onde a gente reúne empreendedores e todas as manifestações culturais, artísticas ligadas à cultura negra num único espaço. E tem o objetivo de dar visibilidade para essas iniciativas empreendedoras e também para a área cultural na perspectiva da economia criativa. A feira acontece há 11 anos, a gente começou em 2002 na Praça Benedito Calixto e nos últimos 5 anos ela foi realizada em pavilhões, no AMB, no Centro de Exposições Imigrantes, e esse ano a gente se propôs um formato diferenciado, que é estender a Feira Preta durante uma semana e provocar reflexão para que público já que a gente está no mês de novembro e que tem feriado, o público de fora possa vir para São Paulo e desfrutar desse calendário que a cidade tem específico para o mês de novembro. E a Feira Preta é mais uma dessas experiências que contempla a programação do mês de novembro. O projeto Boto África consiste em oficinas de capacitação na área de estêncil e estamparia. Esse projeto, ele pré-seleciona algumas mulheres que estão à procura, né, de uma forma de gerar renda sem se ausentar muito tempo de casa, por causa do cuidado com os filhos. Nós já tivemos 2 edições, a primeira edição ela capacitou 25 mulheres e a segunda edição, que encerrou agora no início de 2012, ela capacitou 40 mulheres. Elas se envolveram de uma forma muito diferente nessa segunda edição e o resultado dessas oficinas foi um ensaio fotográfico. Então nós tivemos ali mulheres muito simples, mas que tiveram um dia de princesa nesse ensaio fotográfico e foi uma coisa muito legal, foi muito bacana ver que há um potencial muito forte escondido dentro dessas mulheres. A ideia é promover cursos, oficinas, palestras, exposições, qualquer atividade que seja cultural e que envolva a cultura brasileira e afro-brasileira. Nós já fizemos 4 projetos, é uma empresa que ela abriu em 2006, mas ela tinha outro nome, trabalhava especificamente com públicos de museus. E o ano passado nós mudamos o nome para Cubo Preto e passamos a trabalhar com museus e outras instituições, mas propondo as atividades e não como empregados das instituições. Que as pessoas elas respondem, né, virtualmente, né, então elas respondem pelo Facebook, por e-mail, pelas redes sociais, dizendo que elas gostaram da ideia, que querem ir no evento, mas no final das contas, às vezes elas vão, às vezes não, né? A população brasileira, né, paulistana de modo geral, tem que começar a aprender aí nos eventos para aprender, para discutir, para conversar, e não só quando tem uma comidinha, quando tem uma dança, quando tem um show. Então acho que falta ainda as pessoas entenderem, né, que formação ela não se dá exatamente no momento da festa, né? Ela se dá em outros espaços. A Sambística Produções é uma empresa basicamente de música, né? Com minha sócia, Margarete Valentim. A ideia era fazer um trabalho voltado, né, para difusão de música mesmo, basicamente do samba, né? Porque é um gênero que a nova geração, a gente está meio que sem representantes aí, pessoas que representem a nossa cultura de um modo geral, assim, principalmente a parte artística, né? Através da Sambística, a gente conseguiu parar para resolver os nossos projetos, os projetos que a gente tinha há muito tempo guardado, né? E trouxe todos à tona, né? Então a gente fez parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Cultura, o Centro Cultural do Banco do Brasil. E para a gente está sendo assim, muito legal os resultados, todos positivos, né? As prestações de contas, porque tem que ter muita disciplina também, né? Para que o trabalho possa ser, de uma certa forma, agraciado, né? E bem representado, né? O laboratório hoje ele é uma produtora cultural, uma agência que cuida
tanto da minha carreira quanto de outros artistas como Oji, Rael e o Mão de Oito. A gente tem planejado bastante coisa para 2013, graças a Deus. Até nos últimos anos a gente conseguiu cumprir todas as nossas metas. Esse ano foi o ano que a gente resolveu colocar a cara para fora enquanto empresa, realmente se declarar como uma entidade que detinha uma determinada estrutura e podia compartilhar isso com outros artistas que compartilhavam de uma visão semelhante à nossa. Então, acredito que tudo opera com ar de laboratório, realmente. Então, a minha própria carreira é um experimento. A gente aprendeu fazendo muita coisa e tem usado muito desse aprendizado na carreira dos outros artistas e aprendido com os outros caras também. No dia 20 de outubro de 2010, entrou em vigor, sancionado pelo presidente Lula, o Estatuto da Igualdade Racial. São 65 artigos que entraram no ordenamento jurídico brasileiro como um instrumento forte e moderno, capaz de acabar com o abismo que separa há 122 anos, desde a promulgação da Lei Áurea, os escravos e seus descendentes, das conquistas do Brasil contemporâneo. A nação, que hoje avança a passos largos na direção da justiça social e de uma justa divisão de renda, ainda se encontra em dívida com uma parcela representativa de 50,6% dos habitantes do país, os negros e pardos brasileiros. O texto completo do Estatuto pode ser acessado através da cartilha Igualdade Faz a Diferença, disponível no site da CUT. Viva a igualdade! E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.